Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Fala pessoal, tudo bem? Estamos quase ao vivo com mais um Fala Arquiteto aqui na Rádio Cavoque, o seu podcast de arquitetura. Então já vou começar pedindo para você compartilhar. Quem está acompanhando a gente pelas lives nas redes sociais também, curte aí, bota coraçãozinho. E vamos lá, hoje a gente tem um bate-papo muito legal com um convidado maravilhoso, mas antes de começar a nossa entrevista, vamos para o nosso primeiro quadro, Artes Urbanas. Então, hoje a nossa arte urbana é um prédio que por si só é uma obra de arte, não é porque eu amo prédios que eu estou falando nisso, mas é porque ele é lindo mesmo. O Museu de Arte Contemporânea de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele foi inaugurado no dia 2 de setembro de 1996 e demorou 5 anos para ser construído. Pois é, o museu ele é feito em concreto moldado em curvas e é uma das características das obras do arquiteto Oscar Niemeyer, né? Essa obra é dele. As famosas curvas são sustentadas por uma base cilíndrica de 9 metros de diâmetro, ancorada numa sapata, que é a fundação do prédio. Essa sapata tem 2 metros de profundidade. De altura, no caso. A forma circular do museu possui 16 metros de altura, juntamente com grandes vãos, e é resultado de uma solução estrutural essencialmente radial, dividida em 6 setores. A grande rampa de concreto exterior leva os visitantes através de 98 metros de espaço livre num tapete vermelho de concreto até as entradas dos andares superiores. Adentrando a edificação, no primeiro andar estão a recepção e a administração. O espaço circundante da sala de exposição hexagonal disponível como varanda se trabalhou a ação da paisagem, buscando a invasão da Bahia no interior, numa tentativa de museificação da natureza. O subsolo se encontra um auditório com 60 lugares, o restaurante e possui uma janela horizontal que permite a vista da Bahia. Sobre o museu, o Niemeyer falou: "Eu não queria um museu de vidro, mas uma grande sala de exposições rodeado por paredes retas e por uma galeria que protege e permite que os visitantes façam uma pausa de vez em quando para apreciar a bela vista." E você já conhece esse museu? Se ainda não conhece, e tiver a oportunidade, não deixe de visitar, tá bom? E se for lá, manda uma foto aqui pra gente, conta o que você achou. Se você também tiver dúvidas, quiser ver uma outra edificação aqui, manda nos comentários, fala pra gente o que você quer ver, quais curiosidades você tem que a gente traz, tá bom? Mostrando um pouco mais das fotos, essa primeira imagem aqui a gente pode, na anterior, a gente pode ver o espelho d'água que fica abaixo da edificação. Esse espelho dá uma certa continuidade com a água da Bahia. Nessa imagem a gente pode ver o tapetão vermelho de concreto, que é a passarela, e um corte do edifício que mostra os pavimentos, né? Onde fica o salão, onde fica o subsolo com o restaurante. Pode passar. Aí, essas pequenininhas ao lado, a gente vê como que é o interior do museu, as janelas inclinadas. Essas janelas também, elas permitem a reflexão da luz que entra de forma indireta dentro da edificação, permitindo a iluminação natural, né, que não desgasta as obras de arte. Pode passar. E aí uma vista mais distante. Tem gente que acha que parece um disco voador esse prédio, mas na verdade a inspiração é uma flor. É isso, gente. E aí? Vamos agora para o nosso bate-papo de hoje. Estou aqui com um designer de interiores, engenheiro. Faltou só arquitetura aí, hein? Não tem mais saúde Davi Oliveira. Oi, Davi, tudo bem? Boa tarde, Jordana. Muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de participar de um podcast que já trouxe tanta gente que eu admiro tanto. E muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje e bater esse papo super legal. Legal, muito obrigada. Então, já gosto de começar sempre com uma pergunta que é: como que você chegou
nesse momento da sua vida, né? Relação profissional, como designer. Desde o início da sua carreira, como que surgiu essa ideia e como foram os passos para chegar até onde você está hoje? Legal. Eu sempre fui artista. Eu comecei a trabalhar profissionalmente com dança. Fui bailarina por 9 anos da minha vida. Sério? Viajei o Brasil dançando. Ganhava mesmo a vida com isso. Eu sempre soube na minha vida inteira que eu ia ganhar minha vida com arte. De alguma forma, essa era a profissão, esse era o meio que eu gostaria de trabalhar. E como eu viajava muito com a companhia, eu ficava em hotéis muito legais. E eu não tinha ainda a ideia do que eu ia fazer na vida. Mas as recepções, os hotéis sempre me chamavam muita atenção. E aí, quem é que faz isso? Na época era muito arquiteto, né? Porque apesar de eu ter essa carinha de 17 anos, eu já tenho aí uma idadezinha, já tenho um tempo de formado. E naquela época, 10 anos atrás, não se tinha esse conceito ainda no Brasil muito difundido do design de interiores. E aí todo mundo falava arquitetura. E eu até cogitei por um tempo fazer arquitetura, mas aí conheci o curso de design de interiores. E aí resolvi fazer e foi onde realmente eu me encontrei. Sempre fui muito feliz dentro da área. E a engenharia veio na minha vida por conta da complementação, assim, do design de interiores. Eu me formei muito cedo. Então eu tinha muito aquela ideia de, acho que eu tinha 20 anos na época. Nossa. Porque eu sou adiantada na escola, então me formei muito cedo. E aí eu falava, nossa, mas eu vou parar de estudar, tá todos os meus amigos fazendo faculdade. E aí eu resolvi depois fazer engenharia, passei 5 anos estudando. E agora sou designer de interiores e engenheiro. E a engenharia também veio por essa questão de querer complementar a faculdade, o curso de design de interiores. Eu gosto muito de obra, eu gosto de acompanhar as obras, eu gosto de conhecer ali todo o processo. Então o curso de engenharia veio para fazer essa complementação. Mas eu me considero realmente um designer de interiores. Bom desses cursos é que realmente, quando a gente não trabalha em conjunto, a gente consegue complementar e tudo. Sim, Muito sim. legal essa história, gostei. E aí, agora você possui um escritório, né? Sim, Oliveira O Interiores. Oliveira Interiores. Sim. Conta um pouco como foi a construção. O início da minha carreira, ele é muito diferente dos outros, assim. Pelo menos eu não conheço alguém que tenha começado como eu. Eu me formei e eu tinha ainda tenho uma grande amiga, porque ela não mora mais hoje em Manaus, mas uma grande amiga, Adriana Matos, e ela me apresentou para o proprietário de uma empresa onde ela trabalhava. E esse proprietário é uma empresa de equipamentos muito grande, um grupo que tem mais de 40 anos de atuação no mercado regional. E aí ele me propôs que eu fizesse os projetos dessa empresa, desse segmento mais comercial, restaurante. Então, conheço todas as cozinhas de todos os restaurantes dessa cidade. Meu Deus, que Pra sonho. todo mundo, eu já fiz muito, assim. Porque os primeiros 6, 7 anos da minha carreira, eu fazia muito projeto comercial. Padaria, restaurante, alguns escritórios, porque essa empresa trabalhava com equipamentos. Então, eu fazia os projetos para eles e aí sempre eles gostavam, e aí surgia uma sala da casa. A gente sempre ia fazendo outras coisas até realmente eu conseguir solidificar a minha carreira. O meu grande sonho sempre foi trabalhar com projetos de interiores residenciais, mas eu fazia muito mais comercial, muito mais corporativo. Fiz também de algumas fábricas no distrito, recepção, mas eu queria mesmo trabalhar com um projeto residencial. É aquilo, né? Quando a gente faz uma coisa, a gente sempre quer fazer outra, né? Todo mundo ficava, nossa, mas você faz projetos comerciais, é tão legal, é tão bacana você ter ali a possibilidade de usar toda a sua criatividade, porque o projeto comercial tem muito disso. Tem mais liberdade. Você tem muito mais liberdade. Uma parede roxa, uma parede amarela, ela pode existir desde que esteja ali dentro de um contexto, né? Então, todo mundo ficava, nossa, mas você tem essa flexibilidade toda, e eu queria fazer muito projeto de casa. Em 2020, com a pandemia, houve uma grande demanda, acho que não só para mim, mas para todos os profissionais, uma grande demanda por projetos residenciais, porque todo mundo passou a olhar para sua casa. Não foi diferente comigo, acho que não foi diferente com você, mas a casa até 2020 era um lugar onde a gente só passava, né? E aí 2020 fez a gente realmente enxergar
esse ambiente e querer melhorá-lo. Então, foi quando realmente eu tive uma grande ascensão dentro dos projetos residenciais, que são a minha paixão. Mas hoje eu tô muito equilibrado, eu gosto muito dos dois, né? Agora que eu já tenho uma vivência maior nos dois, eu sou apaixonado pelos dois. Eu gosto de projetar, e eu gosto de projetar ambientes, espaços criativos, coloridos, diferentes mesmo. Eu acho que quando o cliente vem até o meu escritório procurando os nossos serviços, ele procura a gente por isso, porque nós realmente fazemos projetos mais diferentes, mais fora da curva aí. Isso é muito legal. E focando mais, principalmente nessa questão de design de interiores, agora voltado pro residencial que a gente está falando agora, o projeto não é só beleza, não é só estética, né? Tem muito mais por trás disso. A casa, ela reflete o nosso estilo de vida, mas ela pode refletir também muito a nossa personalidade, né? Eu tenho uma cliente muito querida, a Natália, e a casa dela é ela, faz parte dela, né? Porque a nossa casa é isso, é o lugar onde a gente vive, tem as nossas emoções, levamos os nossos amigos, passamos ali uma parte muito importante do nosso dia a dia, né? Então é muito importante que ela reflita aí a nossa personalidade. E o design de interiores, ele vem para isso, para ajudar a expressar quem você é, né? A gente dá o caminho ali para o cliente, a gente projeta de acordo com o que ele precisa e com o que ele solicita pra gente, mas a gente realmente só dá o caminho, o projeto ele reflete a imagem, o perfil dos nossos clientes mesmo. Personalidade das pessoas, isso que a gente vem sempre falando aqui, que quando antes das pessoas contratarem, até contratar o profissional, conhece o profissional que você vai iniciar essa relação, né? Sim, e aí, converse, não tenha medo de se abrir, falar sobre o que você gosta, o que não gosta, quais os seus maiores sonhos, sei lá. Eu queria muito ter um lago com peixes dentro do meu quarto, uma coisa muito louca. Então fala, não é pra ter medo, né? Porque o projeto vai refletir. Eu não sou o profissional que acredita que tendência é o melhor pra todo mundo. Não. Eu acho que projetos de casa, projetos residenciais, eles realmente têm que ir dentro da personalidade de quem vai usar aquele espaço. Não adianta. Tendência é muito legal pra uma amostra, pra um espaço que vai ser ali efêmero, mas pro dia a dia você tem que refletir a imagem de quem tá ali dentro, né? De quem usa aquele espaço. Claro que tem coisas que vêm muito, por exemplo, agora forma curva é um negócio que tá muito em alta, né? Sim. Eu acho lindo, mas se o cliente não gosta, eu não vou ficar forçando ele só para melhorar meu portfólio, sabe? Eu quero que o cliente fique feliz ali dentro do espaço dele. Isso é a melhor coisa do design, né? E aí, quando o projeto ele é bem pensado, a gente sente quando entra num ambiente, assim, né? Sim, a gente olha, meu Deus, tudo se encaixa, tá tudo tão perfeito. A minha vivência artística, né? Porque o artista, ele é muito isso, assim, ele quer muito expressar através, no meu caso, que era a dança, através do corpo, ele quer muito expressar ali, ele quer muito instigar a plateia, né? O teatro tem muito isso, assim, a gente quando tá no palco, a gente sente o que a plateia tá sentindo, a risada, quando é algo engraçado, quando é uma cena muito emocionante, a gente sente aquela energia da plateia. E eu quis trazer isso para dentro dos meus projetos. Quando eu tô apresentando, assim, um grande projeto, algo que eu me dediquei muito para fazer, assim, que realmente veio ali muito da minha inspiração e da minha criatividade com o meu cliente, eu não olho para a tela, eu olho pro rosto do cliente. Quando a gente vai passando as imagens, eu consigo sentir. Teve uma vez uma cliente, foi muito engraçada. A gente estava no escritório, estava apresentando o projeto e ela foi muito descrente, assim. Ela veio por indicação de alguém, ela era uma pessoa que já conhecia um pouco do trabalho, porque no Instagram a gente acaba se expondo muito. Mas ela ficou meio descrente, assim, meio, né? Sem saber o que esperar, não me conhecia. E aí, passei a primeira imagem, ela gostou, eu senti um sorrisinho, assim, a áurea dela mudou. Na terceira imagem, ela começou a chorar. Eu não sabia nem o que fazer naquela situação. Eu fiquei muito feliz, mas chegar nesse... chegar nesse nível, nossa, eu acho que é um grande presente, assim.
É isso que eu sempre procurei e é isso que eu sempre procuro dentro dos meus projetos, tocar pessoas. A gente projeta para pessoas, a gente não projeta para revista, né? Tudo bem que a revista as pessoas usam também, mas a gente quer ali que as pessoas usem aquele espaço e sejam felizes ali dentro, né? Essa é a função do projeto, né? A gente vai atender ao desejo pessoal de cada um. E quanto mais próximo a gente chegar do interior daquela pessoa, mais a gente consegue causar esse tipo de emoção. Exatamente. Que é fascinante. Nossa, é maravilhoso. Você como arquiteta deve passar por isso, assim, de querer ali chegar, né? Emocionar mesmo. Sim. É porque eu acho que a gente aprende isso na faculdade, né? De projetar pra trabalha pessoa. com vidas, né? Exatamente. Com sonhos. Exatamente. Eu tive a oportunidade no ano passado de fazer 3 apartamentos decorados. Para uma construtora muito, muito maravilhosa, que eu sou muito fã do trabalho mesmo. E eu fiquei muito feliz, porque é um projeto que você tá meio livre, né, para fazer. Você pode ali expressar a sua visão sobre o espaço. Mas eu sentei com a equipe de marketing, a equipe da empresa, para fazer um briefing. Porque eu queria, ainda que eu tivesse muita liberdade ali naquele momento, conseguir ter uma persona para trabalhar para aquela persona, para o público-alvo deles, né? Se era um público mais A, se era um público mais C, um público que usa muito a casa ou trabalha fora, empresários, funcionários públicos. Então a gente sentou, conversamos muito sobre quem é que usaria esse espaço para conseguir fazer um projeto ali para alguém, né? Eu acho que o grande sucesso do projeto é isso, tem que ter uma pessoa ou um grupo de pessoas que você queira atingir. Exatamente. Comover, no meu caso. Eu adoro projetos dramáticos. Sim. Adoro. Além dessa sensação que a gente quer causar na hora de apresentar o projeto, eu também tenho muito na hora de criar, né? Eu tenho que me sentir bem, eu leio todo o briefing que a gente faz com o cliente, me coloco no lugar da pessoa e como eu quero me sentir agora. Claro. Como eu sou cliente. E sabe o que é muito legal hoje? Acho que isso hoje? transmite, né? Claro. Sabe o que é muito legal hoje? É que hoje eu tenho equipe, né? E alguns estagiários, alguns profissionais da área que trabalham comigo. E a gente sempre faz o exercício de pensar, a gente gostaria de usar esse espaço, né? E também trabalhar com pessoas. Eu acho que a grande mudança do Davi, que começou lá a fazer os seus projetos diretamente para os clientes do Davi de hoje, é conseguir direcionar a equipe, né? Porque além de ser agora um designer, um engenheiro, eu tenho que ser um líder, né? E aí esse é um outro nível do processo, né? Assim. E aí, a gente vai já entrar nesse nível. Vamos sim. Vamos pro intervalo rapidinho agora. E aí aproveita esse intervalo para compartilhar esse podcast, esse bate-papo, para curtir aí, a gente volta já. Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer e informação. Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Olá, já estamos de volta aqui no nosso segundo bloco do Fala Arquiteta com o David Oliveira. Gente, antes de retomar o nosso bate-papo, vamos para a dica de hoje. Então, a nossa dica de hoje, vamos falar sobre algumas dicas, né, de como fazer uma bela composição na decoração da sua casa. Dá até um nervosinho falar do lado do design aqui. Vou julgar, a gente vai ajudando, tá? Então, uma dica de ouro quando se quer fazer uma boa decoração em casa é que é tudo uma questão de equilíbrio, né? Tem um vaso grande de um lado, não deixa o outro lado muito vazio, que senão vai parecer que tá faltando algo e realmente vai estar faltando algo. Uma outra coisa é que não é preciso de muito para se ter uma bela decoração, não é mesmo?
David? Não, imagina. Pois Tem que ter as coisas certas. O mais importante, exatamente, que a quantidade de peças é quais peças você vai usar. Exatamente. E tem 3 itens que, pra mim, não podem faltar em nenhuma decoração, que são eles uma plantinha, livros e um elemento emoldurado, que no caso uma tela, um espelho, uma fotografia ou até mesmo uma moldura solta. A escolha das cores também é muito importante, porque todo ambiente ele deve estar em harmonia. Não se engane, até a colocação de elementos em uma bandeja muda a percepção do que tem nela ou até de um espaço por completo, só pela disposição dos elementos e até suas cores. Eu já trouxe dicas de cores e de quadros em alguns outros episódios, então se você quiser ver, faz uma maratona aí de Fala Arquiteta, que você vai ver muita dica legal. E olha só, esses ambientes que eu trouxe, percebam a questão do equilíbrio e dos 3 elementos que eu falei, eles sempre estão presentes nessa imagem que eu trouxe aqui. A primeira foto, decoração de uma cômoda, num quarto, então você vê os livros, vê a luminária, vê os quadros, até um verdinho ali também, tem o espelho, a decoração da imagem central, você vê o verde, vê os livros, a moldura está na estrutura das prateleiras, que ela acaba criando uma espécie de quadro para colocar os objetos de decoração, as estátuas, os vasos. Na última imagem também a mesma coisa, você percebe o equilíbrio. Nessas outras 3 também, sempre os elementos estão presentes e você vê esse equilíbrio na foto, parece que está tudo em harmonia. E é isso. Se você tiver mais alguma dúvida com relação a composições ou com relação a qualquer outra coisa de dica de decoração de casa, do seu escritório, o que mais, deixa aí a sua pergunta, fala comigo no Instagram, no YouTube, no Facebook, que a gente vai estar respondendo. Você pode comentar agora se você está vendo a nossa live. Eu vou responder nos comentários do YouTube, hein? Olha só. Eu vou estar lá esperando as dúvidas de vocês. É isso aí, David vai responder vocês. E é isso aí. Se você também quiser trazer o seu produto para apresentar aqui no Fala Arquiteta, é só entrar em contato através das nossas redes sociais, o e-mail falaarquiteta@gmail.com, também o Instagram fala.arquiteta. E a gente pode conversar sobre isso. Agora vamos voltar para o nosso bate-papo, David. Vamos. Você começou a falar sobre a construção do escritório, né? Que não é mais o David designer, nem o David engenheiro, nem o David artista. É o David empresário líder, né? Que é mais um David aí. Os meus pais sempre foram comerciantes. Eu cresci no meio de líderes. Eles sempre tiveram equipe, sempre lideraram. Mas estar nesse lugar é muito... É o que eu esperei a vida toda, porque senão eu trabalharia no escritório. Eu queria isso. Mas existem muitos desafios diários ali que você tem que assumir. Né? Você ter uma equipe, você ter responsabilidades. A minha equipe é maravilhosa. Inclusive, beijo. Amo vocês, são meus braços, minhas pernas, são pessoas que são muito comprometidas. Eu sou muito grato a eles por se empenharem, né? Entrarem ali e se dedicarem realmente ao trabalho. Mas esse lugar da liderança foi um lugar que eu sempre almejei, mas tem os seus desafios como tudo na vida, né? Então, hoje eu, além de tentar ser um bom designer, um bom engenheiro, eu me foco muito em ser um bom líder. Né? Para engajar as pessoas, para que elas fiquem felizes ali fazendo o que elas querem. Eu acho que isso é o mais importante. Quando a gente é feliz fazendo o que a gente quer, isso é refletido no nosso trabalho. Mas olha, é desafiador, hein, gente? É desafiador. Eu lembro, no início, quando a gente vai começar essa carreira, pra mim, o maior medo era delegar funções, assim. Não vai ficar mais todo o peso sobre mim, eu não vou ser mais responsável sobre tudo. E aí, como é que foi essa parte pra você? Eu fazia tudo no começo. No começo eu tinha 5 pessoas no escritório e fazia tudo. E ficava assim, tipo, quando me dava um burnout, assim, aí eu passava. Porque tinha aquela coisa de não... Eu fiz alguns cursos de gestão, eu estudei antes de ter o escritório, mas a prática é diferente, né? Eu sempre tive uma pessoa, assim, nossa, muito grato, muito, muito grato. A Bianca Alcântara, que é arquiteta, que sempre foi a pessoa que mais me ajudou no escritório. Até antes de ter escritório mesmo, ela era
meu braço direito e esquerdo. Infelizmente a gente não tá mais juntos hoje, porque ela tomou outras decisões de vida, não mora mais aqui na cidade, mas foi assim, meu braço direito e esquerdo, sou muito grato a ela e desejo todo o sucesso do mundo. Mas no começo era muito difícil passar a função para os outros. A gente vai aprendendo mesmo no dia a dia. Assim como você não aprendeu a ser arquiteta no primeiro período, você não aprende a ser empresário em 6 meses. Você vai ali. Mas eu não abro mão da criação. Eu gosto muito, porque eu sou um artista chato. Eu quero participar ali da criação. Entendo perfeitamente. Então, na parte de concepção, assim, eu trabalho bastante. Hoje em dia, quem me ajuda, assim, por ser uma pessoa muito criativa e ser uma pessoa que realmente eu consigo confiar no gosto, nas decisões de design, a Jéssica Suemi, que é designer de interiores também, que é maravilhosa. Conheço a Jéssica. Tem que fazer ela aqui, hein? Olha, Maravilhosa. E ela, hoje em dia, eu consigo delegar para ela muita coisa. De criação também, a gente sempre conversa muito. Como a gente já tá juntos aí há mais de 2 anos, então a gente já entende, né, um pouco de como funciona ali o trabalho. E ela é muito criativa, muito maravilhosa. Toda minha equipe é maravilhosa. Amo todos, hein? Amo todo mundo. Pra não criar discórdia. Exatamente. E aí a gente falou um pouco no início sobre essa questão da pandemia, né, que veio e você viu essa diferença. Como que foi pro escritório? Toda casa tem sapateira. Agora. Tem um banquinho com sapato. Todo lugar tem. Mas falando de verdade, assim, mudou. Os projetos mudaram. Você não pensa mais, não concebe uma casa sem home office. Sim. Todo mundo quer um home office bonito pra tirar foto, gravar live, fazer podcast. Todo mundo quer isso hoje. É uma realidade. E a gente realmente precisou se adaptar a entender como é que funcionam os espaços. Como no escritório a gente tem um público muito diverso, a gente sim tem o público que tem um poder aquisitivo menor, mas a gente também estamos fazendo alguns projetos assim, nos condomínios mais luxuosos da cidade. Então a gente precisa entender a necessidade ali de todo mundo, né? Então, um escritório que seja numa casa maior, numa casa mais luxuosa, ele tem uma demanda, né? Um escritório num apartamento de 70 metros tem uma outra demanda. Um escritório num apartamento de 50 metros tem outra demanda. Então, também saber trabalhar os diferentes perfis de clientes no escritório. Uma coisa que me direcionaram muito na carreira e que eu não quis enveredar por isso, por uma questão pessoal, era delimitar o público. Né? Eu não trabalho com um público específico. Eu gosto de fazer projetos para um público realmente mais diverso. Claro que o valor de um projeto de um apartamento de 50 metros não é o valor de uma casa de 700 metros no Alphaville. Não é a mesma coisa. Mas eu gosto de dar a possibilidade de atender a públicos variados no sentido de poder aquisitivo mesmo. E todos os meus clientes têm o mesmo padrão de qualidade, independente de grau de detalhamento de projeto, todos eles vivem uma experiência Oliveira Interiores. Os nossos projetos são muito pensados na questão técnica, porque como eu sou engenheiro civil, eu sempre prezei muito para que os projetos tivessem um grau de detalhamento alto, para que quem fosse executar tivesse facilidade para executar. Exatamente. Porque eu executo o projeto também. Então eu sei que tem muita informação ali que tem que estar muito bem expressa para conseguir realmente tirar o projeto do papel, que é o mais importante. Fazer um projeto no papel é muito fácil. Muito entre aspas, tá? É fácil. No papel é mais fácil do que tirar do papel. Sim. Né? Então eu prezo muito pelo projeto executivo, para que ele seja muito bem detalhado. Isso é uma coisa também que veio da Bianca Alcântara, que é arquiteta maravilhosa, que me auxiliou aí nesse grau de detalhamento alto. Exatamente. Legal. E voltando mais para essa parte do projeto de interiores agora, né? Pós-pandemia, que a gente ainda vai viver isso até... Pra sempre, eu acho, sei lá né? quando, né? Isso. E que o design de interiores, além disso tudo que a gente já falou, né? De estética, de detalhamento, é tratamento, né? Claro. O ambiente que a gente tá influencia em como a gente se sente, como a gente acorda, como a gente
faz nossas atividades no dia a dia, seja ele residencial, comercial, influencia até nas nossas atitudes, né? Falando agora um pouco do design comercial, tudo tem um porquê. Não, tudo tem um porquê e tudo tem uma significação, né? Quando você dispõe as mesas num restaurante, por exemplo, você precisa pensar que você tem que deixar uma boa circulação para uma rota de incêndio, né? Para pensar na segurança dos consumidores e também pensar na proposta que o dono daquele espaço está pensando para aquele espaço, né? Tem sempre uma significação. E quando eu falo que eu faço projeto diverso, eu faço projeto diverso mesmo. Eu já fiz projeto de barco a jazigo. Então, assim, a gente tem uma variação grande de projetos. Então, todo projeto tem a sua necessidade específica. Por exemplo, eu já fiz muito projeto de escritório corporativo, projetos mais corporativos. E tem empresa que precisa, por exemplo, ter uma sala de reunião grande para 24 pessoas, mas ela precisa ter uma salinha menor também, porque às vezes ela quer só chamar a atenção de um funcionário ou passar alguma informação ali que seja mais confidencial. Então tem que ter ali uma área também destinada para isso, para reuniões menores. E isso a gente só entende porque a gente conversa com pessoas e essas pessoas passam a necessidade para a gente. Então tudo tem uma significação e tudo é feito para pessoas. Legal. E aí, voltando agora pro residencial, né? Que você ama. Eu amo tudo, gente. Eu amo os dois iguais. Eu te falei daquilo da carreira porque como eu fazia muito comercial, eu ficava naquela pira de, queria fazer residencial. E agora que eu já faço uma quantidade grande de residenciais também, eu amo os dois igualmente. Eu gosto de projetar. É isso que eu mais amo fazer. A sensação do design como tratamento mesmo, né? A gente viu, já até falamos aqui um pouco, a questão da depressão nesses últimos anos, Sim. O nível de ansiedade das pessoas aumentou e o design ele pode ajudar a melhorar o sentimento, né? O estado das pessoas. Com toda certeza. Olha, é engraçado você tocar nesse aspecto, porque eu estava em reunião com uma cliente ontem e ela me falou que quando ela perdeu o pai, ela passou por um período muito pesado de depressão, né? Então, tudo a partir da perda do pai era muito escuro, o ambiente era muito escuro, ela gostava de madeira mais escura, ela se vestia com roupa mais escura. E quando ela fez um processo de libertação disso, ela começou a clarear tudo. Inclusive a gente está fazendo um projeto para ela e ela, olha, eu quero tons mais claros, porque eu quero que a minha casa seja mais iluminada, eu quero esquecer desse período sombrio que eu passei. E faz muito sentido, né? Realmente a gente está num lugar, a gente tem uma sensação, a gente está no estúdio agora. Então talvez a minha postura seja diferente de se eu estivesse no living, porque aqui eu já me sinto influenciado por esse espaço realmente, né? E isso é para tudo. Quando uma criança vai num hospital que é todo branco, ela já tá ali intimidada, já tem um certo medo. Quando ela chega num lugar que é mais colorido, que tem um bichinho, que tem coisas que distraiam um personagem que ela se identifique, que ela gosta, a postura dela muda. Então, não tem pra onde correr. Os ambientes, eles influenciam na nossa vivência, no nosso dia a dia mesmo. Você falou na sua cliente, né, que perdeu o pai e mudou, né, as expressões no ambiente, de como ela... Isso até me arrepia, porque realmente entrar nessa parte da transformação do estado da pessoa com relação a um sentimento desse, né, um baque, uma coisa forte, é muito interessante. Isso acontece muito. As pessoas, às vezes, não conseguem superar ou ficam muito tempo deprimidas por coisa de acontecimentos, por conta de acontecimentos assim, e o design ajuda a pessoa nesse processo de tratamento, a passar por isso. E sabe o que é muito engraçado, Jordana? É que, como eu tenho 10 anos de formado, então tem os clientes, assim, a gente vai acompanhando as mudanças dos clientes. Eu tenho um índice muito grande de volta no escritório. Muito dificilmente eu faço só um projeto para pessoa. Geralmente a gente começa com um e vai fazendo outros. Eu tenho uma cliente que ela me acompanha assim há muito tempo. Ela já mudou de casa umas 3 vezes. Ela sempre fez os projetos comigo. Mas até o estado, a visão das pessoas vão mudando. Sim. Os filhos se formam, viajam.
se casam, se separam. Pessoas criam novos hobbies. Novos hobbies, exatamente. A Jordana toca bateria. Quem não sabe, baterista. Ainda bem que eu não sou teu vizinho. É bateria eletrônica. Vizinhos não se preocupam comigo. Mas é isso, assim, as pessoas mudam e os ambientes vão acompanhando realmente. Isso é muito legal. Minha mãe é designer de interiores, né? Mentira! Então, mamãe, te amo. Dona mãe dela. Também te Jesus. amo. Pois é, e desde pequenininha, ela sempre me ensinava, assim, a influência dos ambientes. Aqui em casa vamos Mas ela colocar sempre isso. foi? Sim, não Ou formou sempre. mais agora? Ela formou, ainda era criança, mas ela sempre trabalhou muito com isso. Quando ela era mais nova, ela, tipo, organizava festa no interior, arrumava a casa, Nossa, que pintava. legal. Ela é artista plástica também, ela pinta, já deu aula de pintura. Mamãe, você é maravilhosa. A tua mãe é Pois é. maravilhosa. E aí, desde criança, eu cresci nesse ambiente artístico e tudo mais. Ela falava, isso aqui é assim, essas cores transmitem essas sensações, vamos arrumar a casa dessa forma, porque a gente vai receber uma pessoa que é mais assim. Então, a gente precisa fazer as pessoas se sentirem bem. A tua mãe foi muito esperta. Ela pegou a filha dela e transformou numa arquiteta. Olha que maravilha. Não, o mais engraçado é que ela não queria que eu fosse arquiteta. Ela, minha filha, não, você vai ter muita preocupação na sua vida, porque... Mas tem, viu? Tem Menina. demais. Eu falei, mamãe, obrigada pelos avisos, obrigada por todo o ensinamento, mas eu vou seguir, que eu gostei. Ai, que bom. Não, Pois é. a minha mãe, ela queria ter um filho médico. Ela me influenciou a isso o máximo que ela pôde. Aí eu fui ser o quê? Bailarino. Aí eu fui ser o quê? Designer. Mas era justamente por isso, porque trabalhar com obra... Quando eu falei pro meu pai que eu ia fazer engenharia, ele ficou muito chateado, porque é muito pesado, né? Assim, o trabalho da obra, do processo mesmo de tirar do papel é muito pesado. E aí ele pensava, nossa, mas você vai trabalhar com isso a vida toda. Mas é o que a gente gosta, né? Não vou te dizer que todos os dias eu durma tranquilo. Tem alguns perrengues e obra é isso. E uma coisa que hoje eu faço muito com os meus clientes. Eu não mascaro a verdade, não. Chegou no meu escritório, claro que a gente corre de problema, a gente evita muito. Mas chegou no escritório, eu deixo muito claro que obra tem dor de cabeça, tem os seus problemas, porque tem muita gente ali. É um processo realmente muito longo. Você vai construir uma casa, você pode demorar 2, 3 anos. Então é um processo longo, você vai me ver por muito tempo, a gente vai ter uma relação ali. Podem acontecer problemas. Lógico que a gente foge. E a gente não foge de problema nem pelo cliente, não. É por a gente mesmo. A gente quer ter paz. A gente quer que o cliente... a gente quer que o cliente tenha uma boa experiência, mas a gente também é humano. Sim, né? a gente também quer ter uma boa experiência. Exatamente. E eu prezo muito pela relação entre os clientes. Nunca tive problema, assim, de acabar e ficar um clima estranho com os clientes, porque eu prezo muito por isso, né? E é muito importante, porque ali é uma realização de um sonho, né? Assim, você tá trabalhando com expectativa, você tá trabalhando com dinheiro, obra é caro, tudo é muito caro, é o maior investimento que você vai fazer na sua vida, se for a sua casa, é um dos maiores investimentos que você vai fazer na sua vida. Então, é um processo realmente que a gente precisa ter bastante cuidado, tá vendo aí, gente? Cuidado. Pois é. E a gente vai pro intervalo rapidinho aqui. Vamos. Esse segundo bloco já acabou, tá passando muito rápido. Mas fica aí, a gente já volta de novo aqui na Rádio Cavoc. Até já. Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoc chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer e informação. Cavoc. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoc chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer e informação. Cavoc. Cavoc. Cavoc, a
rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui agora com o nosso último bloco do Fala Arquiteta. Tá acabando, mas ainda tem tempo. Ainda tem tempo, ainda tem coisa. Ainda tem bastante coisa pra conversar. E a gente vai ver já algumas imagens, alguns projetos do David também. Mas antes, a gente já falou bastante, tanto de design de interiores residencial quanto comercial. A gente conseguiu ver a importância disso, não só a estética, mas também a influência do design no nosso pessoal, na nossa percepção ambiental, interna também. Tem ambientes que comovem, né? Claro. E aí, como que você inicia um projeto? Antes de responder a tua pergunta, eu quero falar para quem tá assistindo a gente que você não fazer um projeto antes de fazer um investimento tão grande quanto uma obra, mesmo se for de reforma, de interiores, você não fazer um projeto com uma pessoa que você confie ou que você tenha uma identificação, é um gasto, é o pior não investimento que você vai fazer. Então, mesmo que não seja comigo, que seja com outro profissional, você precisa procurar alguém que você se identifique para você fazer um projeto para que ele consiga ler ali a tua identidade, o que tu precisa e faça ali de acordo com o que você deseja. Isso vai te economizar muito dinheiro E muita dor de cabeça, com certeza. Mas como é que eu inicio um projeto? A primeira grande etapa, a etapa mais decisiva do projeto, na minha opinião, é a reunião de briefing, né? Você tem ali que levantar todas as necessidades do cliente. E hoje em dia, com os aplicativos de telefone, ficou muito mais fácil de a gente ter referência. Então, a gente colhe ali as referências dos clientes, do que eles de fato gostam, do material que eles realmente pretendem utilizar para os espaços. E a gente pega essas referências e faz ali o nosso compilado para iniciar, de fato, o nosso projeto. Mas a gente inicia pelo briefing, que é o levantamento ali de todas as informações e necessidades dos nossos clientes. Isso é o mais importante. E reunião, né? Primeiro que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de conversar. Então, se for um cliente assim mais aberto, eu adoro conversar, bater papo, entender ali como é que funciona. Porque até o humor do cliente interfere no projeto, nas né? decisões que a gente vai tomar. Eu tenho agora um projeto de uma cliente que ela é uma mulher finíssima, assim. Mas ela é fina naquele nível de gente que gosta de obra de arte, assinada e tal. Então, a maneira de tratar com ela é diferente, né? Assim, quando ela chega, eu dou uma ajeitada na postura, sabe? Porque, assim, as pessoas são diferentes. E não é que ela seja arrogante ou não. Não, é porque é uma outra... Outro ar. É uma outra atmosfera mesmo, assim, né? Então, cada pessoa é diferente. E aí a gente tem que entender bem a personalidade dela pra conseguir fazer um projeto legal ali. Se encaixar na personalidade, né? No briefing da pessoa, a gente se colocar no lugar. Exatamente. Pra sair o que a pessoa precisa, né? O que ela espera do projeto. E engraçado, eu falei que os meus pais não queriam que eu fosse engenheiro, né? Mas minha mãe tinha material de construção. Então, assim, eu cresci no meio do cimento. Como é que eu não ia pra essa área, sabe? E meus pais adoravam uma obra. Adoravam quebra-quebra. Fim de ano, não sei se na tua casa era assim, mas antigamente todo fim de ano tinha uma pequena reforma na casa, né? Pintar a casa, ajeitar as portas. Exatamente. Engraçado que hoje em dia, quando eu vou numa obra e tem aquele cheiro de tinta, pra mim é o cheiro do Natal. Sim. O cheiro de tinta também. é o cheiro do Natal, do fim do ano, porque tá tendo aquelas reforminhas ali. Tinham na minha infância. E eu adoro Natal, eu amo Natal. Eu tô fazendo, inclusive, uma decoração pra um hospital
da cidade, um hospital grande, uma decoração de Natal. E o meu Natal começou em julho. Eu tô muito feliz por isso. Porque Metade do ano de Natal. Todo dia eu tô vendo alguma coisa de Natal. Tô muito feliz com o convite. E também é uma coisa que eu falo pros profissionais que estejam assistindo a gente, a galera que tá começando, ninguém começa grande. Eu comecei a fazer projetos muito legais porque eu tive realmente esse apadrinhamento dessa empresa. Então, eu tive não vou dizer sorte, mas eu estava preparado para a oportunidade que surgiu naquele momento. Então, eu tive uma oportunidade que eu estava pronto, agarrei e consegui fazer projetos muito legais a partir dali. Eu sempre fiz projetos bem grandes. E isso, claro, que foi uma grande vitrine para o meu trabalho. Mas falar para quem está começando, e eu falo para os meus estagiários, para a galera que está começando lá no escritório, você precisa primeiro estar pronto para as oportunidades que vão surgir, e segundo nunca pense que você vai começar gigante. Começa ali com um lavabo, com um banheiro, mas trabalhe, porque você fazendo um bom trabalho, em algum momento, as pessoas vão te notar. Eu já fiz... hoje em dia não tem mais a PepsiCo, que era a Pepsi daqui do distrito. Posso falar a marca? Pode. E aí eu fiz o projeto deles. Eu nunca imaginei trabalhar para uma franquia tão grande, né? E surgiu por conta disso, porque eu fui fazendo um projeto para um projeto para outro, para outro, para outro, até chegar lá e ter a notoriedade. É muito isso. Primeiro, se venda muito bem. Você precisa ser uma pessoa... Mesmo que você seja tímido, mas ser comunicativo, falar bem, isso a arte me ajudou muito. Eu sempre fui muito amostrado, né? Porque artista é isso, artista quer chamar atenção mesmo. Então, a arte me auxiliou muito nesse aspecto, mas a gente precisa saber se vender. Eu tô me vendendo todo dia, a todo momento, né? E, às vezes, é assim, na dermatologista que você vai, você pode fechar um projeto, né? Ou conhecer alguém que tá pensando, e ser aberto, prestar atenção mesmo nas pessoas. Pois é, tá vendo? Bora ver alguns dos seus projetos? Bora ver. Ai, gente, eu amo esse projeto. Esse projeto é uma esmalteria. E olha que conceito inovador na época. É uma esmalteria bar feminino. Não é um bar para homens, é um bar para mulheres. Então não tem a barbearia do homem. Sim. Lá é a esmalteria para as mulheres tomarem um drink e tal. E foi um projeto que eu amei fazer. Ele tem alto contraste de cor, assim. Eu sou apaixonado por esse projeto. A ideia dos arcos e a iluminação. Eu gosto muito. Eu acho que a iluminação é a alma do projeto. Então, realmente, a gente tem que trabalhar muito bem a iluminação. Eu procuro, pessoalmente, muito trabalhar a iluminação nos meus projetos. E procuro muita informação sobre iluminação. Eu prefiro trabalhar uma boa iluminação em revestimentos e acabamentos mais simples, mas com uma iluminação muito trabalhada, porque ela é muito importante para o espaço. Sim, faz total diferença. Faz. Esse é um projeto bem dramático, realmente. Tem muita cor, é roxo, é azul, verde. São cores mais dramáticas mesmo. Eu amo. Gostei bastante. Olha que bonito! Esse aí foi o projeto da minha mãe, esse que tá sentado. A obra de arte, o artista. Esse foi um projeto de um stand de vendas que eu tive a oportunidade de fazer. E também tinha muito isso, era para uma construtora, então a construtora queria expressar ali a identidade do seu espaço, de ter algumas iniciativas de decoração e de interiores um pouco mais ousadas, então a gente trabalhou esses perfis de iluminação. Eu amo esse projeto demais. Ficou muito legal. Esse não que eu tenha projeto preferido, mas esse projeto foi muito legal. Ele é um restaurante hoje em dia, a Aldeia Gourmet. E o cliente falou pra mim assim, faz o que você quiser. E eu tinha, sei lá, 3 anos de formado. Tava assim, recente. E aí o que eu vou fazer? Nessa época eu trabalhava muito projetos com regionalidade. E aí eu quis representar o Encontro das Águas. Então toda uma lateral da padaria do restaurante é escura, porque é o Rio Negro. E o outro lado é o Rio Solimões. E eu sou apaixonado por esse projeto. Ficou muito legal. Se eu começar a falar dele, eu vou ficar 5 dias aqui. Então, ele é um projeto que realmente eu tenho muito carinho. Aí ainda é o bar da Kilt ali, né?
Tem toda a área ali dos drinks e tal. Da esmalteria? Da esmalteria, exatamente. Que legal. Aí é a parte de fora, eu quis trabalhar ali uma coisa mais indígena com a madeira. Eu fiz questão de que todas as madeiras fossem regionais, para que realmente tivesse aí a valorização do projeto, do que é nosso, né? Sim, do trabalho local, né? Exatamente. Essa foi uma pizzaria que eu tive a oportunidade de fazer também. Um projeto super bacana, super inovador, assim, no conceito. A pizzaria é uma pizzaria que sai muito rápido os pedidos, então tem muito isso. A gente expressa no espaço o que o cliente quer trazer de inovação para dentro do projeto, né? Foi a primeira vez que eu usei aquelas grades de metalon, que hoje em dia eu sou completamente viciada, mas foi a primeira vez que eu usei. Sabe aquilo que você estava falando de composição de espaço, que você falou antes no segundo bloco? É muito, muito importante a decoração, porque ela é o final, né? Sim. Ela é o que dá acabamento no projeto. Então, se você faz um projeto lindo, mas não tem uma luminária legal de canto, um vaso legal, uma planta... Eu sou muito planta. Eu adoro planta em todos os projetos. Eu gosto de planta de verdade, natural. Não gosto muito de planta artificial, não. Em alguns casos precisa, mas eu prefiro planta natural. Porque é um outro ser vivo ali, né? Você traz realmente vida para o espaço. Esse projeto foi também para foi um dos quartos do apartamento modelo que eu fiz. E aí a gente deixou ele bem coloridão, bem bonito. Ficou bem legal. Não ficou? Eu sou suspeita, né? Então, vou acreditar no que você está dizendo. Aqui também é no mesmo estande, né? Ali a gente deixou um amarelo porque é uma área mais para as crianças e tal. Legal. Então a gente trabalhou aí com essas formas, esses hexágonos saltados. Ah, eu amo esse projeto. A esmalteria. Ainda é da esmalteria, você vê que tem bastante cor, tem muito objeto de arte. Eu gosto muito de trabalhar peças artísticas nos projetos, acho que faz bastante diferença. Sim, faz. E a arte dá mais da cor, da forma, né? Dá certo movimento também no projeto. Gente, a gente chegou no fim do nosso podcast. Nosso bate-papo de hoje, né, David? Foi tão legal, mas passou tão rápido. Passou muito rápido. Eu quero agradecer pelo convite, Jordana. Foi realmente uma honra ter sido convidado para estar aqui, ainda mais com tanta gente que eu admiro tanto que veio por aqui. Desejo muito sucesso para você. De verdade, eu acho que é muito importante essa iniciativa para a classe dentro da nossa região. E parabéns, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado à Rádio Cavoc, aqui que você deu espaço para a gente estar nessa tarde. Estou muito feliz, espero que dê bastante audiência e que você cresça muito mais, cada vez mais. Muito obrigada, Deide. É uma honra te ter aqui. Obrigada a você por ter aceitado o convite. Deixa todas as redes sociais, seu contato, onde as pessoas podem te encontrar. Eu sou muito ativa no Instagram, sempre estou postando por lá. O meu perfil é o Oliveira_Interiores. Se quiser entrar em contato comigo por WhatsApp, na bio tem um link que leva direto para o WhatsApp do escritório, e aí a gente pode conversar sobre futuros projetos ou até alguma dúvida, alguma indicação. Eu gosto muito de utilizar os canais de WhatsApp também para isso. E o meu perfil é o Oliveira_Interiores, lá vocês vão ter todas as informações. É isso aí. E aí, o que vocês acharam do bate-papo de hoje? Foi bem legal, né? Vocês gostaram, gente? Pelo amor de Deus, hein? E você que é investidor, se quiser patrocinar o nosso programa também, quiser vir aqui participar, é só entrar em contato através das nossas redes sociais da Rádio Cavoc, através do YouTube, do Instagram, nosso Telegram, WhatsApp também. Estamos aí em todos os lugares para você nos encontrar de forma fácil e bem prática. Também quiser trazer o seu produto, é só entrar em contato com os mesmos telefones, Instagram, YouTube, e-mail, que ficam aparecendo de vez em quando aqui na tela. E é isso aí, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, obrigada à Rádio Cavoc, obrigada a Deus, obrigada à nossa equipe técnica aqui, a Rádio Cavoc. E é isso aí, tchau gente, até a próxima quinta-feira com mais um Fala Arquiteta. Tchau.